imagens de um acidente registrado há pouco em Várzea Grande. Meu Deus do céu, um motociclista de 18 anos morreu na estrada do Capão, proximidades do bairro Colinas Verdejantes. Arthur Garcia acompanha essa história. Bom dia, bem-vindo. Obrigado, Trindade. Bom dia a você, ótima semana a todos. A vítima desse trágico acidente foi o Sidney Luiz Velasco da Silva, de 18 anos. Essa vítima seguia sentido centro-bairro, ali na Avenida Frei Coimbra, popularmente conhecida como a Avenida do Capão Grande, quando acabou colidindo frontalmente com esta caminhonete. A vítima estava em uma motocicleta Honda Bis quando estava trafegando na via contrária. Essas imagens de câmera de segurança, ela reforça o que testemunhas disseram. Até mesmo a própria polícia acabou identificando que a vítima estava com a sua motocicleta percorrendo o sentido bairro quando um veículo que estava à frente acabou reduzindo. E ele, para não colidir, acabou jogando na pista contrária, que foi exatamente a faixa da esquerda. E no sentido contrário vinha essa caminhonete, que infelizmente não teve o que fazer. O condutor apenas ali aguardou a colisão e tirou o veículo da via, acabando ali seguindo naquela mureta. A polícia que investiga o caso, a própria Deletran que esteve no local, acabou repassando essas informações e a pancada na caminhonete, se você observar as imagens que o Daniel fez, completamente destruída, a parte ali do retrovisor, do capô, a parte do vidro ali completamente danificado. E o que mais chamou a atenção, Trindade, foi a força da violência da pancada exatamente na motocicleta. A moto acabou partindo ao meio, ela parou em uma distância pouco mais de 15 metros do veículo e o corpo também em um outro ponto. O próprio delegado, Dr. Jorge Fontoura, ele falou conosco sobre a situação e também essa possível motivação após a divulgação dessas imagens de câmera de segurança. Vamos ouvir o que o delegado falou. A motocicleta, a Bis, pela vítima, vinha sentido centro-bairro e sentido contrário vinha a L200. Nesse momento aqui, aparentemente tinha um veículo que diminuiu a velocidade ou praticamente parou na via no sentido da moto. Ela, por vir numa velocidade um pouquinho acima, teve que desviar do veículo invadindo a pista contrária. Nesse momento que ela invade a pista contrária, dá de frente com a caminhonete L200, que não teve nem o que fazer, e teve essa colisão frontal. O motorista da caminhonete, ele permaneceu no local? Qual que era a condição dele? Ele falou com o senhor? Isso, perfeitamente. A gente já entrevistou ele. Ele falou que ele simplesmente viu a moto invadindo a pista dele. Ele tentou ainda desviar, porque tinha criança no ponto de ônibus. Tentou ainda desviar, mas não foi possível. Bateu frontalmente com a motocicleta. Ele permaneceu, ligou para o SAMU. Trindade, moradores da região acabou relatando para nós ali a constante acidentes acontecem naquele ponto. As pessoas até pedem que a Secretaria de Mobilidade Urbana de Várzea Grande possa realizar ali uma faixa elevada, principalmente para fazer com que os veículos tenham aquela redução de velocidade neste ponto em específico. Há pouco mais de uma semana houve um acidente semelhante também envolvendo um motociclista que não teve uma condição mais grave, como aconteceu agora com o Sidney, mas eles exigem sim que seja feito alguma providência exatamente naquele ponto, porque o que aconteceu há pouco mais de 30 dias nesse período de 3 acidentes, que apenas danos materiais e algumas escoriações, hoje, infelizmente, estamos narrando aqui uma tragédia onde o Sidney foi essa vítima fatal. E aqui aproveitamos, Trindade, também para externar os sentimentos à família desse jovem de apenas 18 anos que estava no local, mãe, irmãos, amigos, completamente consternado, lamentando essa tragédia que aconteceu com esse jovem de apenas 18 anos completados no último dia 20 de dezembro do ano passado. É com você, Trindade. Arthur, eu perdi as contas aqui, quero até a sua ajuda nesse ponto. Quantos acidentes nós compartilhamos no último ano neste mesmo ponto desta avenida extremamente importante? A grande maioria terminou com danos materiais. Nada foi feito e agora uma tragédia foi registrada, né, Arthur? Exatamente, nada é feito. É aquela condição, Trindade. Infelizmente, quando se tem uma situação onde as pessoas acabam apenas tendo aquelas avaria na motocicleta, no veículo, e não tem ali um dano com uma vida, né? Um caso aí de uma perda da vida, nada é feito. Agora, nesse caso, pode ter certeza,
a prefeitura vai se movimentar, alguém vai realizar algo naquele local, porque perdeu uma vida ali. Não adianta dizer também que foi uma questão ali de imprudência, alta velocidade, enfim, não. Na verdade, o que acontece é sim ter essa redução de velocidade, um controle melhor nesse trânsito, que naquele local ali é sim uma via que as pessoas acabam abusando dessa velocidade. Mas para isso, o que é feito com os valores de multas que são arrecadados em alguns municípios, como o próprio de Várzea Grande? Isso é para ser revertido em educação, orientação e principalmente esse trabalho de sinalização e principalmente de fazer com que esses veículos reduzam a velocidade. Não estou te falando aqui, Trindade, de colocar ali uma câmera, um radar, algo nesse sentido. O básico que esses moradores da região ali estão pedindo é esse redutor de velocidade. A própria faixa de pedestre, que é interessante, essa faixa elevada, ela facilita com que os moradores que saem do Colina Verdejante, sentido o bairro do Capão Grande ou também do próprio São Simão, eles acabam atravessando ali e tendo essa segurança. E principalmente para esses motoristas que acabam passando ali nessa alta velocidade, eles sejam obrigados a reduzir, principalmente neste ponto específico. Esses índices de acidente que nós estamos falando aqui, é exatamente neste local da Avenida Frei Coimbra. Eu recebi agora há pouco também de moradores da região lá 3 vídeos que expressam exatamente isso, envolvendo motociclistas que acabaram colidindo ou caindo com a sua motocicleta nesse ponto. Às vezes um susto de um veículo que acabou fechando o outro, um ônibus que acabou ali parando bruscamente, tudo isso ocasionado exatamente neste local específico. Agora, infelizmente, depois de uma tragédia, eu creio que eles vão agora sinalizar ou resolver este ponto específico que nós estamos falando aqui, nesse ponto tão importante e crítico em Várzea Grande. É com você, Trindade. Essa avenida, aliás, Arthur, pode manter as imagens que foram feitas pela nossa equipe durante a manhã. Ela é uma avenida com uma estrutura deficiente, mas extremamente movimentada e importante para Várzea Grande, né, Arthur? Exatamente. E a deficiência dela, principalmente, Trindade, é exatamente na falta de acostamento e principalmente a sinalização. Se você for observar, as sinalizações horizontais, ela existe apenas naquelas faixas tracejadas que estão ali no ponto. Agora, não existe ali esse acostamento. O que existe sim são várias vegetações, matos e também o desnível. Esse desnível também acontece ali dos veículos acabarem ali num susto ou outro, porque vem um veículo no sentido contrário, acaba ali numa ultrapassagem, tirando ali, sendo obrigado a que aquele condutor saia daquela via e acaba indo para o acostamento. Só que não tem. O que nós observamos que tem sim boa parte da Frei Coimbra, como boas avenidas principais de Várzea Grande, não existe um trabalho feito de acostamento ou de próprio de calçada. Esses calçamentos que deveriam ser obrigatórios para o proprietário realizar ou a própria prefeitura realiza e depois cobra isso como taxa de IPTU, enfim, de algum encargo, isso não acontece. Você pode observar, boa parte desses trechos principais, ruas e avenidas de Várzea Grande, não existe calçada para os pedestres. Eles acabam sendo obrigados a andar ali entre a sarjeta, o meio-fio, também o asfalto, já a via principal, correndo o risco de ser atropelado. Nesse local mesmo já teve situação de caminhões passar e o retrovisor bater no ombro, no braço de pedestres que foram obrigados a sair da calçada, ou seja, do que é um local que seria de calçada, mas tem mato, eles acabam sendo obrigados a passar nessa parte da sarjeta com a avenida. Então tudo isso, infelizmente, é a questão trágica que esses pedestres e também esses moradores de Várzea Grande acabam passando constantemente. Nesse caso específico desse acidente, deixar claro aqui, o jovem, ele estava nessa motocicleta e infelizmente foi essa vítima fatal por, não vou te falar imprudência, mas sim por essa falta de sinalização adequada na via. É muito simples hoje você querer fazer com que os motoristas sejam educados no trânsito apenas com uma simples faixa elevada. Não precisa gastar dinheiro, muita grana, fazer ali licitação para contratar a empresa para instalação de radar. Uma simples faixa elevada iria fazer com que esses veículos reduzissem a velocidade e assim evitaria mais tragédias como essa de apenas 18 anos, essa vítima fatal, Trindade. Muito obrigado, Arthur, pelas informações. Você acompanha imagens feitas durante a manhã pelo repórter cinematográfico Daniel Alves. Infelizmente, a segunda-feira começa de forma trágica no trânsito da segunda maior cidade do estado de Mato Grosso, a nossa querida Várzea Grande. Aos familiares, os nossos mais sinceros sentimentos. A gente abriu a edição de hoje do SBT Comunidade com informações sobre este acidente. Pode colocar as imagens para a gente na tela do SBT? O Arthur Garcia acompanhou durante toda a manhã um acidente em Várzea Grande que infelizmente tirou a vida de um jovem de 18 anos. Essas já são novas imagens deste acidente que está sendo investigado pela Delegacia de Delitos de Trânsito. Arthur Garcia, atualiza a situação, meu amigo. Trindade, olha só, eu tive acesso agora a essas imagens
duas imagens. Uma que ele está vindo sentido centro-bairro e mostra exatamente às 7 horas e 26 minutos de hoje, já início da manhã, o jovem ali identificado como Sidney Velasco, ele acaba passando com essa motocicleta exatamente na via dele, sentido bairro, e quando chega num ponto ele acaba invadindo a pista contrária. O que levantou de informação no local lá do acidente foi de que supostamente teria algum veículo na frente dele, e esse veículo teria feito uma frenagem brusca e por esse motivo ele acabou pegando a pista contrária. Só que por essas imagens você observa que não tinha nenhum veículo na frente dele e ele acabou pegando a pista contrária. Como tem ali algumas vegetações, árvore do lado esquerdo, não é possível observar o momento dessa colisão, mas quem esteve no local observa que neste ponto ali existe uma entrada para o lado esquerdo, onde dá ali acesso a algum bairro. Provavelmente ele tentou entrar nessa rua justamente para dar acesso a esse bairro. Então essa imagem que a polícia, a própria Deletran tem agora nesse momento, indica que à frente dele não tinha nenhum veículo, apenas ele saiu da sua via principal, a sua faixa, que ele estava sentido centro-bairro, e ele acabou pegando a faixa contrária, quando nesse momento foi o ponto da colisão com a caminhonete. Então essas imagens acabam sendo um pouco mais esclarecedoras, dizendo ali que não tinha nenhum ônibus na frente dele, nenhum outro veículo que fez aquela frenagem, como algumas pessoas estavam ali comentando no local do acidente. Eu volto com você, Trindade. Arthur, muito obrigado pelas informações. Você está com novas imagens do acidente que, infelizmente, terminou com a morte de um jovem de 18 anos. A família, mais uma vez, os nossos mais sinceros sentimentos.